Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que chega por aqui. Hoje é terça-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 5 de outubro é a data de nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira. 5 de outubro é o Dia Mundial dos Professores, uma data instituída pela Unesco. É também o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Comemora-se no dia 5 de outubro o Dia Nacional da Cidadania. 5 de outubro é a data que marca a queda do regime de Slobodan Milošević na Iugoslávia. 5 de outubro é o lançamento da PBS, Public Broadcasting Service, rede de televisão americana de caráter educativo-cultural. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Começa a valer nesta segunda-feira o limite de até R$1.000 para transferências no Pix, no período das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. É uma medida de segurança do Banco Central para evitar roubos e sequestros relâmpagos durante a noite. A restrição vale tanto para transações por Pix, quanto para outros meios de pagamento como transferências entre bancos, via TED e DOC, pagamentos de boleto e compras com cartões de débito. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras, mas os aumentos serão efetivados de 24 horas a 48 horas após o pedido, não são imediatos. As facilidades do Pix são importantes, mas é preciso ficar muito atento aos golpes. Segundo a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, as tentativas de fraude registradas com o Pix pelos bancos foram os ataques de phishing, isto é, quando o criminoso se passa por uma empresa ou pessoa de confiança para conseguir senhas ou dados pessoais e financeiros. Para escapar, o consumidor deve desconfiar de mensagens que peçam essas informações, evitar links e anexos e proteger suas senhas. A orientação é de Márcio Mariano, gerente de uma empresa em soluções de tecnologia. Revise as atividades não autorizadas em suas contas e altere suas senhas regularmente. Outra artimanha é a clonagem do WhatsApp ou a criação de perfis falsos. Os fraudadores utilizam a chamada engenharia social e fazem pressão para manipular a vítima e conseguir a transferência via Pix. A forma de evitar é primeiro confirmar com quem está falando, diz o professor de Ciência da Computação da UNB, Jorge Henrique Fernandes, e sempre manter o celular bloqueado. Então a pessoa tem o celular roubado, o celular está desbloqueado ou é fácil de ser desbloqueado. E aí lá dentro tem dados sobre a vida de cada um de nós, né? Praticamente a nossa vida é registrada o tempo todo dentro do celular, então fica fácil alguém se fazer passar por outra pessoa. Para proteger o WhatsApp, é importante habilitar no aplicativo a opção verificação em 2 etapas. Com isso, uma senha vai ser solicitada periodicamente, impedindo o uso pelo criminoso. Tem também outro golpe muito usado, que são aqueles feitos pelas centrais falsas, oferecendo o cadastramento de chaves do Pix. Essas chaves devem ser registradas somente nos canais oficiais das instituições financeiras. A Febraban lembra que os bancos nunca pedem dados pessoais dos clientes por telefone ou e-mail, por exemplo. Se a pessoa tem alguma dúvida ou suspeita, deve ligar imediatamente para o gerente do banco. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Fundação Oswaldo Cruz se prepara para iniciar a produção de medicamento importante para tratar a esquistossomose em crianças. É o Prazicantel pediátrico, indicado para a doença parasitária que afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, metade delas crianças. A fábrica de Biomanguinhos, que produz a vacina contra a Covid-19 e outros imunizantes, prevê a fabricação de lotes piloto do fármaco até março do ano que vem. E o medicamento deverá estar disponível para uso em 2024. A iniciativa é fruto de um consórcio internacional firmado em 2012, coordenado pela empresa alemã Merck. O comprimido é dissolvido em água, o que facilita a administração em crianças menores de 6 anos. Até então, o medicamento disponível para tratar a esquistossomose não tem uma versão adequada para esse público, o que vem dificultando o tratamento. A doença, também conhecida como barriga d'água, é transmitida por um verme que se espalha na água por causa de caramujos. Ao entrar no corpo, ele se instala nos vasos sanguíneos do intestino, do sistema urinário e do fígado e passa a se reproduzir, podendo levar a anemia, raquitismo, deficiência na capacidade de aprendizado e inflamação crônica dos órgãos, levando inclusive à morte. O processo de desenvolvimento do Prazicantel pediátrico está na fase final. Já foram finalizados os estudos clínicos de fase 3, que estavam sendo realizados no Quênia e na Costa do Marfim. Uma análise preliminar, de acordo com a Fiocruz, demonstrou bons resultados, mas é preciso aguardar a conclusão do relatório. Em paralelo, a Fundação cumpre a fase de finalização dos requisitos e de toda a documentação de qualidade necessária para a fabricação dos lotes de validação do produto. As informações estarão em dossiê que será submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à Agência Reguladora Europeia para a obtenção do registro do medicamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Já receberam alta os 2 meninos baleados domingo enquanto brincavam em uma pracinha de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Vitor Guimarães, de 10 anos, atingido no quadril, e Caio Bernardes, de 11, ferido na perna, estavam internados no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Segundo a Polícia Civil, informações preliminares indicam que homens em um carro passaram atirando no momento em que os meninos estavam na pracinha que fica no bairro de Saracuruna, normalmente frequentada por muitas crianças da região. As investigações continuam em busca de testemunhas e imagens de câmera de segurança que possam ajudar a identificar a autoria do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Campos Elíseos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O número de brasileiros endividados chegou a 74% em setembro, o maior desde 2010, quando a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, iniciou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Agora, são 12 milhões de pessoas com algum tipo de dívida, incluindo cheque pré-datado, o cartão de crédito, o cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal ou prestação de carro e de casa. Em relação a agosto, a alta foi de 1,1 ponto percentual e de 6,8 pontos frente a setembro de 2020. Por outro lado, a pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que os indicadores de inadimplência caíram pelo segundo mês seguido, apesar das recentes altas de juros e do recorde no endividamento, o que, na avaliação da economista e responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, indica um cenário mais positivo. Então, o que está acontecendo para esse bom controle da inadimplência é que as famílias estão renegociando suas dívidas e ampliando os prazos de pagamento de suas dívidas e fazendo com que uma menor parcela a ser paga caiba melhor no seu orçamento e facilite o pagamento daquele valor, daquela parcela. Então, a modalidade de renegociação tem sido fundamental para explicar esse bom comportamento da inadimplência dos brasileiros nos últimos meses.
Ainda para a economista, o maior endividamento da população está relacionado também a fatores como juros relativamente baixos no Brasil para a retomada de crédito, tornando a contratação mais acessível. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o endividamento passou de 74,2% para 75%, nova máxima histórica, enquanto a inadimplência diminuiu de 28,8% para 28,6%. Para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, o endividamento subiu de 67,6% em agosto para 68,9% em setembro, enquanto a inadimplência caiu de 11,8% para 11,7% na passagem de agosto para setembro, a menor proporção desde fevereiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Tênis de campo. Pode ser praticado sem máscara, pois o contato com o professor ou com o oponente não existe. O esporte é muito bom para desenvolver agilidade e habilidade motoras, além de melhorar a resistência. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Bicicleta. O fato de ser uma atividade individual já a credencia como um bom esporte neste tempo de pandemia. Além disso, andar de bicicleta ajuda na resistência, nas habilidades motoras e na força das pernas. No entanto, deve ser estimulado com o uso de máscara e pode ser feito com um bom número de minutos. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. As formas ideais e a doutrina do inatismo. A filosofia é um dos ramos do conhecimento que nos proporciona encontrarmos com grandes obras. Um desses expoentes, sem dúvida, é Platão, cuja obra ficou eternizada por meio dos denominados diálogos socráticos. Em um de seus primeiros escritos, ele conferiu respeitabilidade à denominada doutrina do inatismo, que seria algo parecido com crer que todos nós já nascemos programados com certos tipos de conhecimento. Após ter feito uma demonstração interrogando um jovem escravo de um amigo, ele afirmou que todos nós temos uma alma imortal e que já passamos por existências anteriores. E é dessa forma que tudo o que aprendemos, na verdade, não passa de um reconhecimento, ou anamnese, uma palavra grega que significa memória. E foi esse reconhecimento que proporcionou a Platão ser denominado um homem de dois mundos. Segundo ele, apesar de existir o mundo das coisas óbvias do dia a dia, existe também outro, o das eternas e perfeitas formas. Essas formas seriam como modelos perfeitos, dos quais surgem as coisas singulares que nós vemos. Assim, por exemplo, as cadeiras que vemos seriam meras cópias da pura forma, ou da forma ideal de cadeirismo, a ideia de cadeira. Só uma categoria de pessoas dotadas de certa forma de inteligência, e que ele chamou de guardiães, seriam capazes de ver essas formas ideais.
mas nem todo mundo concordou com isso. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Missão dos espíritas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, seres humanos de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Seres humanos simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Ide, seres humanos que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas. Da mesma maneira, como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes, e baixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai.
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. O Espírito Erasto traz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, uma comunicação sobre a missão dos espíritas. Em Paris, no ano de 1861, ele vai tratar de um tema muito interessante. É a transição planetária. Seu convite é a observação e muito mais ao trabalho. O nosso planeta chegou desde algum tempo no período em que as práticas e os hábitos que caracterizaram o velho mundo, isto é, os preconceitos de toda ordem, as barbaridades, as brutalidades, ficaram frente a frente com os hábitos e costumes do novo mundo, onde a lei vigente será a do amor. Nesse período, a misericórdia divina convida aqueles que já percebem o conjunto de acontecimentos para bradar com voz firme e serena: a morte não existe. Com isso, avisar que nossos velhos hábitos e costumes precisam passar por uma reforma. Se isso não ocorrer nessa vida, será em outra, pois essa é a justiça divina verdadeira. Todos estão convidados a permanecerem experimentando os benefícios do progresso que o nosso planeta já atingiu. Mas o coração, onde não venceu os princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, será convidado a mudar de escola e estudar um pouco mais com recursos adequados ao patamar evolutivo em que se encontram. Ser espírita é propagar esses princípios, não admitindo nada, absolutamente nada, em contrário. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.